Bom dia, nono ano. E aí, vamos lá iniciar a nossa unidade 5 da apostila do segundo bimestre, certo? Com o tema artigo de opinião. Então, nessa unidade nós vamos trabalhar com esse gênero textual, tá? E temos como questionamento aqui no início 3 perguntinhas para vocês refletirem, tá? Como você faz para expressar sua opinião em ser mal educado com as pessoas que têm pontos de vista contrários ao seu? E aí? Como você faz para expressar sua opinião sem ser mal educado com as pessoas que têm pontos de vista contrários aos seus? Então, como nós vamos falar de artigo de opinião, envolve diferentes opiniões de diferentes pessoas. Então, nem sempre a minha opinião vai ser a mesma que a sua, do seu amigo, do seu vizinho, do seu tio, da sua mãe, do seu pai. E as pessoas precisam saber respeitar essa opinião e expor a sua de forma respeitosa também, né? A gente tem visto muito agora, ultimamente, debates, né, sobre tudo o que vem acontecendo e de maneira respeitosa, né? Então, o debate, ele é sadio e ele é benéfico para a sociedade, porque você debater ideias, existe um crescimento, existe um conhecimento maior de informações, de ideias, e com isso as pessoas vão abrindo novos horizontes, né, para os seus pensamentos. Então, reflitam aí, né, como você faz isso sem ser mal educado, né? Uma pessoa vem com uma ideia para você e você não concorda, mas e aí, como que você faz para você se manifestar de forma que você não seja mal educado? Questão 2. Entre os tipos de argumentos já estudados, que foi raciocínio lógico, argumento de autoridade, argumento baseado em provas concretas, quais você considera mais eficientes para conversar com alguém? Então, você acha que o raciocínio lógico é um argumento mais eficiente para você convencer alguém de uma opinião que você tenha, ou o argumento de autoridade? Você usar ideias que já foram estudadas, que já foram pensadas, né, por outros autores e usar esses argumentos, ou um argumento baseado em fatos concretos, né? Não, mas já foi feito isso, isso e isso, então, por conta disso, né? Então, e qual desses argumentos você acha mais forte, mais eficiente para conversar com alguém, né? Para convencer alguém? Se uma pessoa xinga alguém, é porque ela não tem argumentos? O que você acha? Se ela parte já para a ignorância, né, e começa o xingamento. Então, nesse caso, na minha opinião, é porque ela já não tem mais argumentos para dar. Então, ela parte, né, para a ignorância. Então, o xingamento, ele virou uma cultura, de certa forma, né, na nossa sociedade. Então, é mais fácil eu xingar, eu ofender, porque aí a pessoa vai, às vezes, se calar por conta daquilo ou ter uma resposta mais violenta, mais ofensiva ainda, né? E aí, acaba-se a discussão e vira uma briga. Daí já não é mais uma discussão, porque o termo discussão, ele é muito controverso, né? Você estar discutindo o assunto, não necessariamente você está brigando com alguém, né? Você está trocando ideias, opiniões diferentes, certo? Então, o tema vai ser este nessa unidade, né? Então, a gente vai analisar aí o fenômeno da disseminação do discurso de ódio nas redes sociais, que hoje é um tema bastante novo, né? Bastante que está assim fervilhando, né? Dominar os principais casos de regência nominal, identificar o complemento nominal e compreender a sua função,
identificar a oração subordinada substantiva completiva nominal nas formas desenvolvidas e reduzidas e compreender suas funções, produzir um artigo de opinião e realizar uma entrevista. Então, vamos ver se a gente consegue realizar todos esses objetivos da unidade, né? Então, aqui nós temos um artigo de opinião. Eu, particularmente, o ano passado, quando eu peguei essa apostila, eu não me agradei muito dessa filósofa, artista plástica, escritora e professora universitária que a apostila colocou aqui como texto, né, para ser estudado. Não gosto dessa Márcia Tiburi, mas é o texto que nós temos para ler e discutir. O tema é muito bom, que é o discurso de ódio, né? Então acho que vale a pena pelo tema, né? Eu não tenho simpatia por ela. Depois vocês podem até pesquisar um pouco sobre a militância que ela tem. Ela não tem uma militância muito... a história dela não é assim muito bonita, certo? Então eu não é uma pessoa que eu admiro e que eu escolheria para colocar escolher um texto dela para uma apostila, né? Mas enfim, o ano passado eu questionei a coordenadora sobre isso, mas na verdade ela não tem muito o que fazer, né? Então, o discurso de ódio, ele se manifesta por meio do xingamento, que nada tem a ver com a crítica. Então, entenda a diferença entre xingamento e crítica lendo esse artigo, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler esse artigo, tá? Ele é bastante, assim, não é bastante extenso, né? Ele é um pouco extenso, tá? Então, vocês vão dar pausa no vídeo, vão ler o artigo e aí a gente vai retornar para continuar com as questões relacionadas ao texto, tá certo? Mas é importante, gente, que vocês leiam. Por favor, tá? Vocês vão ler aí e eu vou ler aqui, tá certo? E aí, leram? Então, qual é o tema do artigo? A criação de uma nova ciência para estudar o fenômeno do xingamento. Ok? Vocês entendem por que eu não gosto dessa pessoa que escreveu esse artigo? A criação de uma nova ciência para estudar o fenômeno do xingamento. Vocês acham que isso é necessário? Bora lá. A autora inicia o texto com a expressão talvez seja. A respeito dela, responda. O advérbio talvez está acompanhado pela forma verbal seja. Em que tempo e modo verbal ela se encontra? Nesse caso, presente do subjuntivo, né? Então, não é presente do indicativo, não é futuro do subjuntivo, é presente, talvez seja. O uso desse advérbio e desse tempo e modo verbal nos leva a concluir que a nova ciência proposta pela autora é uma hipótese, né? O subjuntivo, ele trabalha com hipótese, né? Se eu fosse, se ela andasse, se eu vivesse, se nós morássemos. Então, é tudo uma hipótese, certo? A nova ciência teria a missão de responder a qual pergunta? Dize-me como xingas e dir-te-ei quem és, né? Então, essa seria a pergunta a responder essa ciência. Então, diz-me como xingas e dir-te-ei quem és. Vocês já imaginaram a gente ter uma matéria, porque a gente tem filosofia, tem sociologia, né? A gente ter mais uma ciência do xingamento. Top, né? Por que essa seria a pergunta básica a ser respondida pela nova ciência? Porque, segundo a autora, o xingamento fala mais de quem xinga do que quem é xingado. Certo? Então, conforme a maneira que eu xingo, eu estou falando mais de mim do que de quem é xingado. Tá certo? O texto distingue xingamento de crítica quanto aos seus objetivos. Preencha o quadro abaixo para evidenciar as diferenças entre as duas ações. Então, o xingamento
machucar a pessoa xingada e ser reconhecido pela pessoa xingada. A crítica: desconstruir ou desmontar seu objeto para mostrar sua verdade, tá? Então, a crítica, ela é o quê? É você desconstruir o que a pessoa te falou, né? Ou demonstrar o seu objeto para mostrar a sua verdade. Então, a pessoa veio com uma opinião, eu tenho que desconstruir aquilo e mostrar para ela a minha verdade. Isso é uma crítica, né? O xingamento não, ele machuca a pessoa, ele só traz malefícios, na verdade, né? O xingamento. Bom, tese, gente, o que é uma tese? É o mesmo que ponto de vista ou opinião sobre um assunto. Qual é a tese? Qual é o assunto, né, daquele texto? Assinale as alternativas que apresentam teses defendidas pela autora, ou seja, pontos de vistas, né, opiniões. Letra A, o xingamento pode ter uma relação com a verdade? Não, ela não, a tese dela não é essa. B, o xingador se sente superior ao proferir a palavra que resume seu ódio. Sim, isso é uma tese que ela defende. C, o xingador sempre usa uma retórica elaborada. Não, quando o xingador fala, ele fala o que vem na cabeça, ele não vai elaborar, né? Então, não é, segundo a tese dela, não entra isso. D, o xingador xinga porque não consegue falar. Sim. Na opinião dela, sim. O xingado também tem culpa. Segundo a tese dela, não. F. Uma teoria geral do xingamento ajudaria a entender o xingador e o xingado. Então, por isso que ela acredita na ciência do xingamento. Então, ela também acredita nessa teoria geral aí, tá? Então, seria letra B, letra D e letra F, ok? Questão 7. Os hiperlinks do artigo levam a outros artigos de opinião da mesma autora. Observe. Então, dentro do texto, existem umas partezinhas em azul, certo? Quando vocês abrem Wikipédia, né, ou algum outro artigo na internet, muitas vezes vem esses trechinhos em azul e em vermelho. Eles são hiperlinks. Se você clicar neles, vocês vão cair em outros links, certo? Então, é o que acontece aqui. Então, ele dá os exemplos aqui de quais links que eles caem, ó. Conspurcação do outro em forma verbal que surge em profusão nas redes. Cai no artigo Fetiche Digital, sobre a função psicopolítica do fascínio. Então, cada um desses hiperlinks cai em um artigo ou outro específico, tá? Como podemos observar ao longo do artigo, a autora refere-se a seus próprios textos. Então, todos esses hiperlinks que ela menciona no artigo dela, ela se refere a outros artigos dela mesma, tá? De que forma essa estratégia contribui para a construção de sentidos do artigo? Bom, ao citar outros textos de sua autoria, ela convida o leitor para a amplificação do assunto discutido por meio de outras reflexões que fez, certo? Então, quando ela menciona esses outros hiperlinks aqui, seria para você se aprofundar mais sobre o assunto, né? Questão 8. Segundo a hipótese explicitada no primeiro parágrafo, para estudar o fenômeno do xingamento, talvez seja necessário fundar uma nova ciência. Essa nova ciência receberia a contribuição de vários ramos do saber. Quais seriam esses ramos do saber? Então, aí ela cita quais são os ramos que contribuiriam para a construção dessa ciência. Então, seriam geografia, estatística, antropologia, sociologia, psicanálise, historiografia, semiologia, ética, estética e retórica, tá? Então, todos eles ela menciona, deixa eu ver em qual parágrafo aqui mesmo que ela fala sobre esses
Ai, agora a prof não vai lembrar aqui qual que é o parágrafo que ela mencionou, que todos essas outras, aqui ela fala da antropologia, aqui no segundo parágrafo, né, da historiografia, semiologia, então ela menciona todas essas outras áreas aí que contribuiriam para a criação dessa nova ciência. Letra B. O fato de a nova ciência receber a contribuição de vários ramos do saber tem no artigo a função de mostrar ao leitor que o fenômeno do xingamento é complexo. Então, quer dizer, para que ela consiga criar, para que seja possível criar uma nova ciência, não seria tão simples assim, né? Porque, para vocês verem, teria que se utilizar de vários outros estudos, de vários outros ramos do saber para se criar essa ciência, tá? Então, ele seria complexo, tá? Essa questão 9, gente, vai ficar para vocês fazerem de tarefa, que seria o quê? Vocês transcreverem um trecho do texto, tá? Que lhe chamou mais atenção. E aí você explicar o porquê da sua escolha. Então, nesse mesmo espaço aqui, tá? Você transcreve um trechinho do texto e explica por que esse trecho lhe chamou a atenção, tá? Então, isso aqui fica de tarefa para amanhã, tá? Releia os 4 primeiros parágrafos do artigo de Márcia Tiburi e responda as questões. Letra A. De que forma é estabelecida a ligação entre o primeiro e o segundo parágrafo? Por meio do sintagma, abre aspas, nossa nova ciência, fecha aspas, vírgula, que retoma a, abre aspas, nova ciência, fecha aspas, citada no primeiro parágrafo. Tá? Então, dessa forma que existe essa conexão aí, tá? Essa ligação do segundo com o primeiro parágrafo. B. Como ocorre a progressão do texto ao passar do segundo parágrafo para os 2 parágrafos seguintes? Então, nesse caso, não há conector explícito ligando o terceiro e o quarto parágrafos ao segundo, tá? A progressão ocorre porque o terceiro e o quarto parágrafos mencionam mais áreas do saber que contribuíram para a nossa nova ciência citada no segundo parágrafo, tá? Como é uma questãozinha mais extensa, voltem, pausem, tá? Para vocês poderem anotar, ok? Página 36. Este texto foi escrito por um autor da área de direito. Leia e responda as perguntas. É possível dividir 2 consequências do discurso de ódio, o insulto e a instigação. O primeiro diz respeito à pessoa da vítima, o destinatário inicial da agressão, que de alguma forma pertence a algum grupo que teve sua dignidade violada. O segundo ato, a instigação, é efeito decorrente do discurso de ódio e é voltado a possíveis outros leitores da manifestação, e não identificados como suas vítimas, que são chamados a participar desse discurso discriminatório, ampliando sua propagação com palavras ou ações. Combinadas estas 2 faces, e a que insulta e a que instiga, tem-se que este discurso, além de expressar ódio, procura aumentar a discriminação, conduzindo a uma realidade onde impera a intolerância. Segundo o texto, quais são as 2 faces do discurso de ódio? O insulto e a instigação, né? Então, é possível dividir 2 consequências do discurso de ódio, o insulto e a instigação. Então, são as 2 faces. O artigo de Márcia Tiburi trata de qual dessas faces? Do insulto, tá? Do xingamento propriamente dito, tá? Do insulto. Releia o seguinte trecho. O objeto dessa ciência seria o fenômeno do xingamento, a conspurcação do outro em forma verbal,
que surge em profusão nas redes por meio de palavras, emoticons e outros sinais gráficos. Se fosse eliminado o sintagma do outro, a frase continuaria a fazer sentido? Não, tá? Olha aqui, ó. Se eu tiraria aqui, ó, a conspurcação do outro em forma, conspurcação em forma verbal. A conspurcação de quem? Do outro, né? Então, eu perderia o sentido aí. Substitua esse sintagma por outros que possam complementar o substantivo conspurcação. Se vocês viram lá atrás, o sentido de conspurcação é poluição, sujeira, mancha. Então, seria a sujeira, a poluição do outro em forma verbal. Então, se eu tirar a palavra do outro, eu perco o sentido desse substantivo aí. Percebe? Então, seria a conspurcação de quem? Da memória, da reputação, da natureza, tá? Então, eu poderia substituir aí por outros, tá? O do outro por da memória, da reputação, da natureza, ok? Muito bem, gente. Eu vou deixar a regência nominal para amanhã, tá bom? Que a gente vai entrar nesse assunto aqui, que a gente vai até complemento nominal, beleza. Amanhã a gente trabalha com a regência nominal, tá certo? Então, pensem aí sobre o xingamento, sobre o discurso de ódio e façam essa tarefinha aqui, tá bom? Aguardo vocês, um beijo e até amanhã.